Olá, pessoal! Este vídeo será apresentado a disciplina de Exame Diagnóstico por Imagem em Fisioterapia pela Universidade Federal de Alfenas. Os discentes responsáveis são Emanuele, Gabriela, Larissa, Laura e Milena. Neste vídeo, falaremos sobre o exame laboratorial de perfil lipídico. Então, o que é o perfil lipídico? Segundo os arquivos brasileiros de cardiologia, as doenças cardiovasculares são responsáveis por metade da morbidade e mortalidade em todo o mundo. Desta forma, o exame de perfil lipídico é um exame solicitado rotineiramente ou quando o paciente possui suspeitas ou propensões maiores ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Diante disso, o hábito de vida do paciente está intimamente relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dentre elas, o sedentarismo, má alimentação, fatores genéticos, tabagismo, obesidade e sobrepeso. Os parâmetros mensurados pelo perfil lipídico são colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos. Este exame custa, em média, R$ 45. Para a realização do exame, eram necessários um jejum de 12 horas. Mas em 2016, as Sociedades Brasileiras de Patologias Clínicas, Cardiologia e de Análises Clínicas publicaram um documento em que estudos apontaram que, para uma maior efetividade, o exame deve ser um reflexo do estado metabólico habitual do paciente. O jejum seria necessário para casos de hipertrigliceridemia, mas para cada situação, agora cabe ao profissional solicitante estabelecer o tempo de jejum. De modo geral, o colesterol é um composto químico gorduroso que integra a membrana das células do organismo e que é sintetizado principalmente pelo fígado. Além disso, as lipoproteínas são compostos formados por proteínas e lipídios e são responsáveis pelo transporte de lipídios pelo sangue. De modo geral, a estrutura das lipoproteínas se baseia na porção proteica composta por apoproteínas, enquanto a porção lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfoglicerídeos. O exame de colesterol total é também chamado de painel ou perfil lipídico. Nele, mostra os níveis de colesterol e triglicérides presentes na corrente sanguínea. Este exame de sangue ajuda-nos a determinar o risco de obstrução das artérias por formação de placas de gordura, as chamadas ateroscleroses. Altos níveis de colesterol geralmente não causam sintomas, por isso é importante que se faça uma dosagem regularmente. A detecção precoce poderá prevenir diversas doenças, dentre elas o infarto e acidente vascular cerebral. Essas tabelas apresentam os valores de referência para o colesterol. Os valores de referência para o controle do colesterol no sangue variam de acordo com a idade e o estado de saúde do paciente. O colesterol total deve sempre ser abaixo de 190 mg. Ter o colesterol total alto nem sempre irá significar que a pessoa está doente, pois pode ocorrer devido a um aumento de colesterol bom, o que também fará subir os valores deste colesterol total. Assim, devemos sempre levar em consideração os valores de colesterol bom, o HDL, e do colesterol ruim, juntamente ao triglicérides, para podermos analisar o risco da pessoa de desenvolver doenças cardiovasculares. HDL e LDL e colesterol são lipoproteínas que transportam o colesterol pelo corpo. O colesterol exerce funções essenciais para o organismo, como, por exemplo, ajudar na produção de ácidos biliares, vitamina D e de hormônios esteroides. Pessoas com maiores índices de HDL no corpo têm menor probabilidade de ter alguma doença no coração. Já quem possui um LDL elevado corre maiores riscos de sofrer com doenças cardíacas.
O colesterol HDL é a fração do colesterol ligada a lipoproteínas de alta densidade, um dos tipos de proteínas transportadoras do colesterol no sangue. Níveis altos de colesterol estão associados a endurecimento das artérias, chamado aterosclerose, e doença cardíaca. Quando os níveis de colesterol no sangue aumentam, podem se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos. Esse depósito, chamado placa, pode aumentar, tornando as paredes dos vasos mais rígidas e estreitando-as, o que dificulta a passagem do sangue. HDL possui alta densidade, ou seja, é mais pesado, e por isso não flutua na superfície do sangue, além de não formar placas de gordura que podem entupir as artérias. O colesterol HDL pode arrastar o LDL e removê-lo da circulação sanguínea, baixando seus níveis. Enquanto o LDL, lipoproteína de baixa densidade, transporta o colesterol do fígado às artérias, o HDL, lipoproteína de alta densidade, faz o inverso, retirando o excesso de colesterol e levando-o de volta ao fígado, para ser eliminado pelo corpo. As LDL são consideradas indesejáveis porque depositam excessos de colesterol nas paredes vasculares e contribuem assim para o endurecimento das artérias e doenças cardíacas. Por isso, o colesterol LDL é chamado com frequência de mau colesterol. Diante de tudo isso, o primeiro passo para diminuir os níveis de colesterol LDL é mudar o estilo de vida, incluindo a diminuição da quantidade de gorduras saturadas na dieta, manutenção do peso corporal e exercícios regulares. Se o resultado do seu exame de colesterol total estiver acima do normal, isso irá significar que você tem maior probabilidade a desenvolver doenças cardiovasculares. O principal foco do tratamento será então diminuir este risco e o colesterol LDL, diretamente relacionado a eventos cardíacos. Quanto mais alta for a taxa, maior o risco de haver complicações. O colesterol LDL, ele responde pouco a mudanças de estilo de vida. Por isso, é necessário também o uso de medicamentos. Entretanto, hábitos saudáveis devem ser inseridos. O hormônio estrogênio, o que controla a ovulação e o desenvolvimento de características femininas, pode alterar os níveis de colesterol HDL e de triglicéridos no sangue. Com a chegada da menopausa, os níveis de colesterol podem ser alterados. Por isso, é recomendado repetir o exame de colesterol total após a menopausa ou interrupção da menstruação. O VLDL são proteínas de baixa densidade. Estas são sintetizadas no fígado. Sua composição compreende 50% de triglicerídeos, 40% de colesterol e fosfolipídios e 10% de proteínas. Esse tipo de lipoproteína tem como função transportar os triglicerídeos endógenos e o colesterol para tecidos periféricos, locais onde serão estocados ou utilizados como fonte de energia. O VLDL é produzido no fígado e tem como função transportar os triglicerídeos através da corrente sanguínea, que são moléculas de gordura para produzir energia para as células. Assim, valores elevados deste colesterol ocorrem devido ao excesso de gordura e carboidratos na alimentação, além de excesso de peso e falta de atividade físicas, o que aumenta o risco de formação de placas de ateroma e obstrução de vasos sanguíneos, podendo ocasionar problemas como infarto, pressão alta e AVC. Esse risco é ainda mais elevado quando os valores de LDL também estão elevados. Níveis baixos sugerem que níveis de triglicerídeo e gordura também estarão baixos. Utilizamos como valor de referência normal de 2 a 30 mg por decilitro e alto acima de 30 mg por decilitro, medido através do exame de sangue juntamente com outros tipos de colesterol. O que são os triglicerídeos? São partículas de gordura que são transportadas através das lipoproteínas do sangue para os locais que são
úteis para o organismo. Um triglicerol é formado pela união de 3 ácidos graxos a uma molécula de glicerol e são apolares e hidrofóbicos. De onde vem? Os triglicerídeos são as principais gorduras originárias da alimentação, mas podem ser sintetizados pelo organismo. 85% vem da alimentação e 15% são produzidos pelo organismo. Onde ficam? São usadas como fonte de energia para diversos órgãos, como por exemplo músculos e fígado, e não são utilizados pelas hemácias e cérebro. E quando em excesso ficam armazenadas no tecido adiposo, para caso de serem utilizadas no futuro. Parâmetros. Crianças até 9 anos, o ideal é inferior a 100 mg por decilitro. De 10 a 19 anos, o ideal é inferior a 130 mg por decilitro. E adultos é ideal inferior a 150 mg por decilitro. O valor limítrofe 150 a 199 mg por decilitro e aumentado acima de 200. Alimentos ricos em triglicerídeo. Os alimentos calóricos, como pães, massas, chocolates, castanhas, nozes, sorvetes, entre outros. Qual a diferença entre colesterol e triglicerídeo? O colesterol e triglicerídeo são os dois principais tipos de gordura que circulam no sangue. Eles têm funções diferentes. Os triglicerídeos fornecem energia ao corpo, enquanto o colesterol é usado para a produção de células e certos hormônios. Essas gorduras têm outra coisa em comum. Quando em excesso no organismo, aumentam riscos de vários problemas de saúde. Relação triglicerídeo-HDL. A razão entre triglicerídeo, HDL e colesterol é utilizada como indicador de dislipidemia e risco cardiovascular. É utilizado o número de triglicérides dividido pelo HDL e os parâmetros são: baixo risco, a conta deve dar menor que 2,5. Médio risco, entre 2,5 e 5. E alto risco, maior que 5. Doenças que podem ser causadas: hipertrigliceridemia, que é um nível elevado de triglicérides no sangue, que acaba acarretando riscos cardiovasculares, esteatose hepática, pancreatite, xantomas e entre outros. Alguns tratamentos seria a perda de peso, ter uma dieta saudável, praticar exercícios físicos e consumir álcool limitadamente. O tratamento para reduzir os níveis de triglicerídeos pode incluir o uso de óleo de peixe, vitamina B3 e outros medicamentos, como os fibratos. Os dados apresentados nos últimos anos mostraram um aumento gradativo no número de pessoas obesas do Brasil. No universo de 95 milhões e meio de pessoas com mais de 20 anos de idade, 38,8 milhões apresentam excesso de peso, sendo 10 milhões e meio consideradas obesas. O excesso de peso e a obesidade são fatores que desencadeiam o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como já foi citado anteriormente, por exemplo, a aterosclerose. Sabe-se que existem diversos fatores que influenciam na ocorrência da obesidade, fatores físicos, genéticos e até mesmo emocionais, mas o fator dietético é um dos mais preocupantes, e o mesmo vem associado à redução da prática de exercícios físicos. Devido a essa associação do fator dietético com a redução da prática de atividades físicas, alguns estudos foram realizados associando os exercícios físicos a um aconselhamento nutricional e muitos obtiveram resultados satisfatórios na melhora do perfil lipídico. A prática regular de exercícios pode ajudar a prevenir doenças cardíacas, fortalecendo o músculo cardíaco, além de reduzir a pressão arterial e aumentar os níveis de HDL, diminuir os níveis de LDL e a melhora na circulação sanguínea. Analisamos 3 artigos que falam sobre o envolvimento da fisioterapia relacionado ao perfil lipídico. O primeiro se trata dos efeitos da continuidade do treinamento da hidrocinesioterapia sobre o perfil lipídico de mulheres ativas na pós-menopausa. Neste artigo, não obtivemos resultados satisfatórios, mas isso está relacionado ao fato de que essas mulheres utilizadas para a pesquisa não eram sedentárias e apenas prosseguiram com a hidrocinesioterapia durante a menopausa e a pós-menopausa.
Foram analisados os valores do lipidograma pelo método enzimático Color, o qual analisa as correlações de colesterol total, HDL, lipoproteínas de baixa densidade, o LDL, e lipoproteínas de muito baixa densidade, o VLDL. Além disso, foram analisados os triglicerídeos e a glicose. Na avaliação do lipidograma, nota-se que apenas o colesterol total apresentou-se aumentado na avaliação pré-menopausa, sendo os demais valores dentro da normalidade. Mas na pós-menopausa, o colesterol total já apresentou seu valor dentro dos parâmetros da normalidade. No segundo artigo, o objetivo foi analisar o efeito da ação da estimulação elétrica na redução do perímetro abdominal e correlacionar com os níveis séricos de glicerol e do perfil lipídico. A pesquisa foi realizada com 10 voluntários que foram selecionados de modo randomizado, sendo 5 homens e 5 mulheres. A idade média foi de 35 anos e o fator de inclusão foi a queixa de adiposidade localizada na região abdominal. Foram excluídos indivíduos que utilizavam medicamentos, portadores de doenças cardíacas e diabetes. Eles não foram submetidos a qualquer tipo de restrição alimentar e apenas 3 praticavam atividade física regularmente. Após isso, foi realizada a eletrolipoforese e as quantificações bioquímicas de proteínas totais, albumina, creatinina e o perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL e triglicérides foram realizadas em sistema automatizado com reagentes comerciais, utilizando calibradores e controles preconizados pelo fabricante do equipamento. Após isso, foi constatado que os componentes do perfil lipídico não sofreram alterações significativas associadas ao processo de estimulação elétrica abdominal durante o período do experimento. É possível que a estimulação elétrica aplicada em apenas um segmento corporal não seja suficiente para afetar o metabolismo dos lípides de modo sistêmico. Outro fator a ser considerado é o número de sessões utilizadas no desenho experimental. É possível que substâncias que possam ser liberadas do tecido adiposo pela estimulação elétrica com capacidade de alterar as concentrações séricas dos lípides tenham um tempo de resposta mais longo do que o tempo de 6 semanas utilizadas no presente estudo. O terceiro e último artigo se trata da análise do impacto do treinamento resistido no perfil lipídico de idosos. Considerando os dados apresentados nessa revisão bibliográfica, o treinamento resistido pode ser considerado um componente importante em um programa de aptidão física bem elaborado, que objetive a prevenção de um estado saudável ou mesmo a reversão ou otimização dos fatores de risco. No entanto, quando analisamos o impacto isolado do treinamento resistido no perfil lipídico de idosos, os estudos incluídos na pesquisa não foram consensuais, apresentando diferenças nos resultados, onde 4 destes apresentaram melhora significativa no perfil lipídico. E 3 estudos, embora tenham apresentado tendência à melhora, não apresentaram significância estatística. Mais estudos que objetivem analisar o impacto do treinamento resistido no perfil lipídico de indivíduos idosos se fazem necessários, visando melhor respaldar e implementar a prescrição dessa modalidade de exercícios com foco no perfil lipídico.